Olá, eu sou Priscila e hoje com a intérprete Débora vamos aprender sobre área e perímetro. Você sabe em que situações é necessário calcular o perímetro e a área de uma figura? Sabia que para construir uma casa os engenheiros devem realizar vários cálculos? O que você acha que essa figura representa? Vamos começar com a história da matemática. Há cerca de 5.000 anos, no Egito Antigo, desenvolveu-se uma geometria prática para resolver problemas do cotidiano, principalmente em situações de medição de terras medidas da superfície. Depois das inundações anuais do rio Nilo, quando as águas baixavam, as terras agrícolas precisavam ser novamente medidas e cercadas. Então, os puxadores de corda, agrimensores daquela época, percorriam as terras com seu instrumento de medida, a corda, para fazer as medições da área de superfície necessárias. Hoje nós usamos outras unidades de medida, não usamos mais a corda. De acordo com o dicionário Oxford Languages, perímetro é a linha que delimita uma área ou região, ou seja, é a borda de uma figura. Observe o retângulo na malha quadriculada, onde cada quadradinho tem 1 centímetro de lado. Tem uma malha quadriculada, cada quadradinho 1 centímetro. O que seria o perímetro desse retângulo? Seria o contorno dele, a linha que delimita ele. Então, se eu fizer uma linha delimitando, essa é o perímetro. Para calcular o perímetro do retângulo, devemos somar as medidas dos lados. Observem que esse lado, ele preenche 4 quadradinhos, então ele tem 4 centímetros. No retângulo, o lado oposto tem a mesma medida, então aqui também seria 4. A lateral, 2 centímetros e a outra, 2 centímetros também. Então, o perímetro será 4 mais 4 mais 2 mais 2, que ficaria com 12 centímetros. Então, o perímetro desse retângulo é 12 centímetros. Agora vamos ver a área das figuras planas. Veja o mesmo retângulo na malha quadriculada. A área, ou a medida da superfície desse retângulo, é igual a 8 centímetros quadrados. Por quê? Porque precisamos de 8 quadradinhos de 1 centímetro para cobrir. O perímetro era o contorno, a área é a parte preenchida. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu precisei de 8 quadradinhos com 1 centímetro de lado. Então, eu digo que a área dessa figura é igual a 8 centímetros. Também podemos calcular essa área efetuando 4 vezes 2, comprimento vezes a largura, que também 8 centímetros quadrados. Vamos ver as unidades de medida de área. A unidade de medida padrão da grandeza área, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que chamamos de SI, é o metro quadrado, que é a medida da superfície de um quadrado, cujos lados medem 1 metro. Essa superfície aqui preenchida, ela vale 1 metro quadrado. Saiba que o quilômetro quadrado é a área de um quadrado cujo lado mede 1 quilômetro, ou seja, 1.000 metros. E o centímetro quadrado é a área de um quadrado cujo lado mede 1 centímetro, 0,01 metro. No Brasil, são usadas algumas unidades de medida específica para medir áreas de sítios, chácaras, fazendas, etc. Essas unidades são chamadas de medidas agrárias. Então, se eu tenho um quadrado com 10 metros de lado, um terreno com essas medidas de 10 vezes 10, com 100 metros quadrados, corresponde a uma área chamada
are. E se eu tenho uma área quadrada com 100 metros de lado, 100 vezes 100, 10.000 metros quadrados, essa área é chamada de hectare. Vamos ver como calcular a área de algumas figuras planas. Área do quadrado. Carol tem uma chácara com 80 metros de cada lado. Qual é a área da chácara dela? Observe a imagem quadrada representando a área. A área vai ser lado vezes lado do quadrado. 80 vezes 80. 8 vezes 8, 64. Então, 80 vezes 80 é 6.400 metros quadrados. Agora vamos ver a área do retângulo. Alice tem um terreno de formato retangular e quer calcular a sua área. Veja o terreno abaixo. Eu tenho uma imagem que representa o terreno de Alice, que tem 50 metros por 30 metros. A área vai ser comprimento vezes largura. Então, 50 vezes 30, que é o mesmo que 1.500 metros quadrados. Agora, a área de um triângulo retângulo. Primeiro, o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto de 90 graus. Observe que ele pode ser obtido ao dividirmos um retângulo ao meio na sua linha diagonal. Então, esse triângulo que divide o retângulo ao meio é chamado de triângulo retângulo. Sempre colocamos esse quadradinho para indicar que ele tem um ângulo de 90 graus. A área vai ser comprimento vezes a largura dividido por 2, porque eu dividi o retângulo ao meio e dividir ao meio é o mesmo que dividir por 2. Agora vamos ver alguns exemplos de cálculo de área. Observe a planta baixa de uma suíte para respondermos a algumas perguntas. Planta baixa é um desenho feito por engenheiros e arquitetos para representar um lugar. Nessa planta baixa, eu tenho um quarto que tem medida de 3 por 3 e um banheiro que tem medida de 1 por 3. Letra A. O quarto é uma região quadrada cujos lados medem 3 metros. Qual é o perímetro desse quarto? Lembre-se que perímetro é o contorno. Então, vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3. 12 metros. Qual é a área desse quarto? A área da região quadrada é lado vezes lado. Então, 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Agora, se eu quiser saber qual é o perímetro e a área total dessa figura. O perímetro é a soma dos lados. Então, vai ficar 4 mais 4, mais 3, mais 3, que é igual a 14 metros. E a área? A área da região retangular, eu tenho que calcular comprimento vezes largura. 4 vezes 3, 12 metros quadrados. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham aprendido. Não deixem de acessar o portal Conexão Escola e fazer a atividade. Tchau, tchau e até mais!